Privilégio estar com os irmãos desde o dia de ontem, poder ouvir a palavra por meio do pastor Paulo Brasil, e hoje estar com os irmãos aí compartilhando sobre esse tema tão importante, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós leremos os versos 36 até o verso número 50. Lucas capítulo 7, dos versos 36 até o verso de número 50. Diz assim a santa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco. Instrua-nos na tua palavra. Nós ansiamos ouvir a tua voz. Que o teu Santo Espírito fale conosco e nos ilumine. Que o Senhor faça silenciar toda voz que não é tua nesse momento. Ilumina-nos e reveste-nos de poder para que possamos praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus. E é sobre isso que a gente vai meditar aqui nesse texto, nessa noite. O Evangelho da graça. Havia nesse tempo um claro antagonismo entre Jesus e os fariseus. O Senhor Jesus já vinha operando milagres, ele já vinha ensinando, trazendo ensinos, e cercado por multidões, os fariseus começam a opor-lhe, a se colocar contra Jesus. E isso cada vez mais intenso. E aqui nós temos alguém que aparentemente está tentando se aproximar de Jesus. Alguém que aparentemente tenta quebrar essa barreira dos fariseus para com Jesus. Esse homem chamado Simão, um fariseu. E ele convida Jesus para ir à sua casa. Ele convida Jesus para poder jantar com ele. Ele então faz um banquete, e o principal convidado desse banquete é Jesus. A gente até poderia talvez aplaudir esse homem, a atitude de Simão. Ele está tentando aí uma aproximação, ele está tentando aí talvez conhecer mais de perto. Muito provavelmente ele já ouviu falar, ouviu alguns dos sinais que o Senhor Jesus havia feito. No próprio capítulo 7 a gente vai ver o Senhor Jesus curando o servo daquele centurião e ressuscitando o filho daquela viúva de Naim. E Jesus então é convidado para a casa
de Simão. E ali, os jantares, as refeições daquela época, diferente de hoje, que temos muros, portões, portas fechadas, e normalmente as pessoas não têm acesso à nossa casa, apesar de que acho que aqui em Desterro de Entre Rios, a cidade é menor, né? Então não é tão assim igual lá em Vitória, né? Onde a nossa igreja, a capital do Espírito Santo lá é mais perigoso, né? Então o pessoal mora em condomínio fechado, tem grade, tem portão, tem segurança, tem um monte de coisa. Mas naquela época não era assim. As refeições eram tomadas a portas abertas. E as grandes casas, muitas vezes, nessas refeições, as pessoas tinham total condição de ver o que estava acontecendo ali. E é isso o que acontece naquele momento. Há um banquete sendo dado naquela região, e cidade pequena, o pessoal fica sabendo. Chegou alguém famoso então na cidade, fica todo mundo querendo, né? Saber, ou ver, ou se aproximar, ou mesmo até, quem sabe, participar, ser convidado. Mas chega uma mulher naquele banquete, dado por Simão, o fariseu, e ela entra na casa dele. Ela entra naquele local onde o banquete está sendo dado. Veja, naquela época eles não se assentavam em cadeiras, as mesas não eram altas, as mesas eram mais baixas, e normalmente então os convidados eles se debruçavam à mesa onde eles comiam, e os seus pés ficavam para o lado de fora. E essa mulher então, sem qualquer protocolo, ela entra sem ser convidada na casa de um fariseu. E Lucas, que é versado no grego, um estudioso, um médico, alguém que conhece muito, não apenas da língua grega, mas também ele organizou o evangelho no intuito de trazer uma profundidade, aí, uma ordem dos relatos do Senhor Jesus. Ele tenta até preservar a dignidade dessa mulher, e ele a qualifica como pecadora. Ele, ao qualificar essa mulher como pecadora, o que ele talvez está tentando fazer? Não contar para a gente de forma tão direta qual era, muito provavelmente, a profissão dessa mulher, que talvez ganhava o seu dinheiro por meios, vamos dizer, não ortodoxos. Essa mulher era alguém que se prostituía para poder ganhar a sua vida. Uma mulher, digamos que da vida, né? E essa mulher então, marcada pelo seu passado, marcada na sua história, alguém que foi ultrajada muitas vezes no seu corpo e na sua alma, ouve falar de que Jesus estava ali naquela região. Ela ouve falar que Jesus estava na casa daquele fariseu que conhece a história dela, que sabe quem ela é, que talvez por tantas vezes passou por aquela mulher e tantas vezes a desprezou. Ela vai até aquela casa, ela entra por aquela porta, ela se coloca por trás de Jesus e ela começa a adorá-lo. E alguns escândalos acontecem aqui. Entenda, há uma grande distância daquela mulher até Jesus, porque, veja, o fato dela entrar na casa daquele fariseu já é um escândalo absurdo. Fariseu vem da palavra hebraica parush, no plural parushim, que nos traz, o significado é separado, aquele que se aparta, aquele que se separa. A própria palavra santo, kadosh, dá essa ideia de separado. Então os fariseus, eles eram considerados aqueles que se separam, aqueles que não se juntam com pecadores, aqueles que não se unem àqueles que não são limpos, seja cerimonialmente, ritualmente. Esse homem fariseu é alguém que se separa, é alguém que se aparta. E uma pecadora ousa entrar na casa daquele homem na hora da refeição. Entenda, judeus se recusam a comer com pecadores, porque para eles a ideia é que eles estão compartilhando ali de amizade, e talvez ao serem vistos com pecadores, eles estão tendo aparência de mal, e eles não querem ser vistos como alguém que
tolera o pecado. Pelo contrário, aquela mulher sabe disso. Ela conhece Simão. Se Simão conhece ela, ela sabe também quem é ele. Ela é uma anônima. Ele não, ele tem nome, ele é importante, ele é proeminente ali naquela região. Mas aquela mulher ultrapassa essa barreira para chegar até Jesus. E ela, uma pecadora, chega até Jesus, toca os pés de Jesus, beija os pés de Jesus. Ela não se importa de tocar em Jesus. Sabe qual que é o maior escândalo? O maior escândalo não é somente uma pecadora, uma prostituta, começar a beijar os pés de Jesus, acariciar os pés de Jesus, ali naquela mesa, diante de todo mundo. O pior de tudo é ele não interromper ela. O pior de tudo é ele permitir que ela faça isso. Ele permite que uma mulher reprovável o toque, o beije, o acaricie. Havia uma distância quilométrica entre aquela mulher e aquela mesa. Uma distância social, uma distância religiosa, uma distância econômica, uma distância moral. Mas isso não impede de chegar até Jesus, ela vai. Ela chega até Jesus. Mas havia também uma distância de Simão até Jesus. Aquela mulher estava quilometricamente distante, mas ela vai até Jesus. Simão, o fariseu, é aquele que tenta se aproximar de Jesus, ele quer se aproximar dele, tanto que ele convida Jesus para ir para sua casa. A gente não convida pessoas para comerem conosco que a gente não queira, no mínimo, desenvolver uma amizade, no mínimo, conhecer melhor. Nós não convidamos inimigos para a nossa casa. Simão, o fariseu, ele não está com talvez más intenções ao convidar Jesus para comer na sua casa. Ele quer se aproximar, ele quer estar perto de Jesus, né? Ele não está o convidando como um inimigo, né? E ele prepara essa refeição. Ele muito provavelmente faz uma refeição boa. Ele prepara alimentos de elevada estirpe. Ele prepara ali a mesa para o Senhor Jesus, talvez com o melhor do que ele tinha. Ele separou aquele momento para poder estar com Jesus. Mas o que acontece é que as coisas fogem do controle dele, porque ele preparou, ele comprou, ele gastou, ele está ali diante de Jesus, no intuito de se aproximar de Jesus, mas aquela mulher assume o centro. Ela entra naquele jantar, e agora Simão deixa de ser o centro das atenções. E aquela mulher que não merecia estar ali, sequer foi convidada, passa a ser o centro das atenções, passa a chamar a atenção de Jesus. E aparentemente Jesus está gostando disso, Jesus está olhando para ela. Ela não tem currículo para estar ali, ela não tem passado para estar ali, ela não se comprometeu com nada. Parece aquele familiar que nas festas da família sempre se esquece de levar a parte dele, né? Aquele familiar que vai só para comer, né? O que é para levar? Ele leva só a fome. E aquela mulher, ela vai para aquele jantar, ela nada leva, ela não se comprometeu com nada. E Simão agora ele pensa consigo mesmo, ele olha para Jesus e a distância aumenta. Ele não mais agora está desejando se aproximar de Jesus, porque antes aquele que queria ter uma amizade, desenvolver algo, um relacionamento com Jesus, vê quem está próximo dele e diz: eu quero distância. Se esse homem está próximo dessa mulher, não é aí que eu quero estar, não é perto dele que eu quero estar, pelo contrário, esse homem é um farsante, esse homem não é um profeta verdadeiro, esse homem não é alguém com quem eu quero me associar. Olha com quem ele se associa. Esse homem certamente é um farsante, porque se ele soubesse quem é que está tocando nele, ele não iria deixar. É que ele não conhece ela, ele não é aqui da região, ele não sabe o que essa mulher já fez, ele não sabe quão indigna ela é. Só que o que Simão não sabe, ele apenas pensa, diz o texto, que ele disse consigo mesmo, é uma outra maneira de dizer que ele pensou, é que diante dele está o Rei do Universo, o Deus onisciente,
O Deus encarnado que conhece todas as coisas, que sabe quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos, não há para onde nós possamos fugir da sua presença. Se nós subirmos para o mais alto céus, Ele está lá. Se nós fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, Ele também está lá. Ele que criou todas as coisas, que formou o universo com as suas próprias mãos, que nos teceu no ventre materno e nos viu quando nós éramos ainda substância informe. Aquele que criou Simão, aquele que criou todas as coisas, está diante dele. E ele não apenas conhece a história de Simão, como daquela mulher, como ele sabe aquilo que Simão está pensando. Ele conhece a história dele. Ele sabe que Simão pensa ser melhor do que aquela mulher. Ele sabe que Simão pensa ser melhor do que o próprio Deus. E então agora o Senhor Jesus propõe uma parábola, uma pequena parábola, mas que nos revela sobre o Evangelho da Graça, sobre o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Jesus diz no verso 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. É interessante que Simão reconhece Jesus como um rabino. Simão está chamando Jesus de mestre. Ele aparentemente sabe que Jesus é mestre. O que ele não sabe é que Jesus é Senhor. O que ele não sabe é que Jesus é Deus. E muitas vezes no nosso relacionamento com Deus nós nos portamos como Simão. Nós chamamos Jesus de mestre. Nós nos aproximamos das coisas de Deus no intuito de aprender, no intuito de entender, no intuito de a gente poder ter alguma compreensão daquilo, mas que não move, não transforma o nosso coração e não nos leva à submissão e obediência, não nos leva de fato a amá-lo. Hoje o que nós muitas vezes temos são cristãos frios, cristãos que acham que são justos, que buscam de alguma maneira a Deus, mas de olhos secos, sem um coração quebrantado, que se ressentem por verem pecadores se arrependendo, que se ressentem por verem pessoas talvez iletradas, que não conhecem tanto de teologia, se convertendo, sendo alcançadas pela graça de Deus, e se ressentem por causa disso, e se consideram como melhores, se consideram como doutores, como mais santos, como mais puros. Mas Jesus propõe essa parábola a Simão. Ele diz: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E aqui nós temos a parábola do Evangelho da Graça. Um devia 500 denários, o outro 50. Você sabe que o denário, ele era o salário de um trabalhador braçal de um dia. Então, um trabalhador braçal, ele ganhava 1 denário por dia de trabalho. Esse era o pagamento normal, o pagamento que cada trabalhador ali recebia diariamente. E diz o texto então que um certo credor, alguém que havia emprestado dinheiro para esses homens, ele empresta para um 500 denários e ele empresta para o outro 50 denários. E diz o texto: não tendo nenhum deles com o que pagar, ele perdoou-lhes. Se você puder grifar isso aí na sua Bíblia, querido. Não tendo com o que, nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual que é a ideia aqui? A questão não está no tamanho da dívida. A questão não está na origem da dívida. Uma coisa é comum a ambos: nenhum dos dois tem condição de pagar.
Talvez há pessoas aqui que tiveram o privilégio de crescer na igreja, de serem filhos de crentes. Talvez há pessoas aqui que frequentaram o ministério infantil, o berçário da igreja. Talvez há pessoas aqui que, assim como meus filhos, cresceram sendo ensinados no Evangelho. Que com 3 anos já recitavam o credo apostólico, os 10 mandamentos, o Pai Nosso, que já recitavam quem é Deus, do breve catecismo. Então, os meus filhos desde a sua tenra infância estão sendo ensinados na palavra de Deus. Muitas pessoas crescem no ambiente da igreja e muitas vezes não vivem uma vida de pecado, de perversão. Pelo contrário, são ensinados no caminho. E talvez aí na sua adolescência tenham um encontro com o Senhor Jesus, se convertem. E às vezes ficam até chateadas. Quando ouvem alguns testemunhos, eu me lembro no passado, né? Quando era bem comum os testemunhos, a pessoa contar 1 hora das coisas erradas que ela fazia. Que eu já matei, eu já roubei, eu já fiz isso e aquilo, e falava ainda com um sorriso no rosto. E aí no final terminava, mas Jesus me salvou, e aí acabava o testemunho, né? E aí o pessoal ficava maravilhado, o ex-bruxo, o ex-assassino, o ex-traficante, o ex-tudo. E aí às vezes o pessoal que cresceu na igreja, os filhos de crente, falam, nossa, eu não sou ex-nada, né? E talvez há pessoas aqui dessa maneira, que nasceram num lar cristão, que não tiveram envolvimento com drogas, com uma sexualidade depravada, que cresceram em uma família estruturada. Mas talvez haja pessoas aqui que vieram de uma família desestruturada, que talvez viveram em um ambiente não cristão, que talvez viveram uma sexualidade pervertida, pessoas que talvez passaram por vícios, que talvez foram marcados aí na sua alma, no seu corpo, por abusos, por palavras agressivas, talvez foi agressivo, sofreu agressão, foi agressivo com outros. Talvez haja pessoas aqui que passaram por situações terríveis, por pecados gravíssimos. E o texto bíblico diz que um devia 50 e o outro devia 500. A questão é que a gente pode perceber que aquele que nasce na igreja, ele devia 50. Quem nasceu na igreja, quem não aparentemente não viveu as coisas lá do mundo, ele devia 50. E aquele que chegou depois, que viveu uma vida distante, devia 500. Uma grande diferença de fato. Alguém que viveu distante do Senhor, uma vida depravada, ele se sujou muito mais. Ele viveu muito mais traumas. Talvez ele comeu com porcos. Aquele que deve 50 viveu num ambiente mais higienizado moralmente, socialmente, religiosamente. Talvez ele nunca saiu da casa do pai, mas ele deve 50. Entre o mais puritano de todos os homens e o mais devasso dos iníquos, há uma coisa em comum: nenhum nem outro tem condição de pagar a dívida com Deus. Nem as crianças, pastor. Nem as crianças. Quem tem filho aqui sabe. A gente não precisa ensinar nossos filhos a mentir. Vem de fábrica. Nunca menti para os meus filhos. Nunca falei mentira para eles. Nunca me viram mentir. E os dois já mentiram para mim. E os dois, de vez em quando eu pego eles mentindo. E eu pergunto, eu falo assim, por que vocês estão mentindo? Papai fala mentira? E aí eles me perguntam, mas você já falou mentira, papai? Eu falei, já. Quando você era pequena? Eles perguntam, quando você era pequeno você falava mentira? Eu falei, já falei mentira. Mas quem crê no Senhor Jesus fala a verdade. Mas veja, vem de fábrica, não ensinamos. O é meu desde pequenininha. O bebê, querido, já chora de birra. O bebê, eu não estou falando de criança já que anda e fala. O bebê, ele já quer manipular a mãe, ele acha que é o centro do universo. Um choro manipulador. Eu sou o centro, eu quero ser Deus, eu quero ser adorado. A síndrome dos nossos pais ecoa, e isso
já pode ser visto na vida dos bebês, que também devem, que também precisam de salvação, que também não tem com o que pagar, mas eles devem bem menos que a gente. A criancinha deve 50, ele deve menos, mas não tem com o que pagar. E esse é o evangelho da graça. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 8: pois pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somente pela graça, somente pela graça, somente pela graça. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todo o mundo. Não é o quanto nós devemos, é a nossa incapacidade de pagar o quanto nós devemos. Simão, você é um cidadão que deve 50, está com tudo em dia, aparentemente você é higienizado, você é limpinho, você cumpre com as suas tarefas, você vai ao templo, você oferece o sacrifício, você faz orações semanais, jejuns semanais, as orações diárias, os jejuns semanais, você é alguém que dá o dízimo, da hortelã, do coentro, do cominho, você é alguém que de fato está procurando seguir a lei. Mas deixa eu te falar uma coisa, Simão, você me deve, você me deve. Essa mulher que invadiu a sua casa, ela me deve 500. Há um abismo de diferença entre vocês, mas nem você nem ela tem condição de me pagar o que você me deve, o que vocês me devem. E o evangelho da graça é isso, querido, é que nós, não tendo com o que nós pagássemos, Ele pagou por nós. Ele, o Senhor Deus, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quita a dívida que era contra nós, Ele paga na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nele nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, nele nós temos o perdão, em Cristo Jesus, aquele que veio sendo Deus encarnado, Ele que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele pagou a dívida no meu e no seu lugar. Por causa dele nós podemos ser salvos, porque nós não tínhamos com o que pagar. Aprove a Deus que por meio de Cristo, e somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, nós fôssemos perdoados, redimidos, resgatados, regenerados, salvos, somente para a glória de Deus. Tendo perdoado aquele que deve 50 e aquele que deve 500, qual dos dois o amará mais? E Simão responde: suponho que aquele que foi mais perdoado. E a ideia de suponho nos dá uma ideia de ironia, mas Jesus responde: julgaste bem. A ideia de discernimento: você discerniu bem, você entendeu, você pegou. Muita gente às vezes com essa ideia de que o evangelho da graça perdoa, que não depende de nós, ou seja, então quanto mais eu for perdoado, maior a graça. Onde superabundou o pecado, então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar mais para que a graça seja mais abundante. Então, pastor, é melhor que eu viva uma vida devassa para que eu possa amar mais Jesus, porque aqueles que viveram na igreja, aqueles que não se afundaram na lama do pecado, não se sujaram de forma tão profunda assim, então eles vão amar menos a Jesus. É isso que ele está dizendo? Não é isso que ele está dizendo. Aqui não diz respeito que os maiores pecadores, os mais devassos serão aqueles que amarão mais. Infelizmente, por conta dessa ideia de graça no meio reformado, nós temos pessoas que acreditam, e aqui eu não estou falando de ímpios não, eu estou falando de crentes, aqui eu não estou falando de neófitos não, eu estou falando de pregadores. Há bem pouco tempo, um pregador reformado foi descoberto aí que tinha uma outra família, que tinha um amante há mais de 7 anos, pregando em congressos reformados por aí, irretocavelmente, uma teologia irretocável, pensando que o evangelho é da graça e que Deus perdoa, então tudo bem viver pecando.
Deixa eu te falar uma coisa, querido, quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Se eu vivo pecando, eu sou filho do diabo. Então, então 50 ama menos e 500 ama mais, então eu vou pecar 5.000. Querido, o crente não tem que querer andar no limite. O crente, ele não tem que se preocupar, então Deus perdoa, então não tem problema. A questão é o quanto eu amo. A questão não é se pode ou não pode. A questão é, eu não quero aquilo que pode me levar para distante do meu Senhor. Eu não quero andar no limite. Eu não quero flertar com as coisas do mundo. Eu não quero viver um cristianismo nominal. Porque infelizmente muitas vezes é isso que nós vivemos. Nós dizemos que amamos a Cristo, nós acreditamos que fomos perdoados, mas pouco amamos. Porque a gente é limpinho, porque a gente está na igreja, porque a gente tem a Bíblia debaixo do braço, porque a gente vem nos congressos reformados para a gente poder aprender mais do que os pecadores. O Evangelho da Graça traz algumas implicações para a nossa vida, é o que Jesus nos ensina aqui nesse texto. Ele vai nos dizer que, uma vez que nós somos alcançados pela graça, perdoados, esse Evangelho vai nos dar visão. Ele pergunta a Simão, no verso 44, vês esta mulher? Vês esta mulher, Simão? Sabemos que Simão, ele não era míope, ele não tinha hipermetropia, ele não era alguém portador de catarata ou de glaucoma, ele não era alguém cego fisicamente. Jesus não está falando desse tipo de cegueira, ele não está falando de uma visão ótica, ele está falando de enxergar aquela mulher como pessoa, de enxergar quem é aquela mulher. E hoje nós vivemos dias em que o ser humano inventou telescópios que conseguem enxergar galáxias distantes. O ser humano inventou microscópios que conseguem enxergar o interior de uma célula, mas não conseguem enxergar a pessoa que está no quarto ao lado. Não consegue enxergar ou entender a pessoa que está, às vezes, na própria cama. Aquela mulher era invisível aos olhos de Simão e daquelas pessoas. Ela era invisível religiosamente, ela era invisível socialmente. E nós, muitas vezes, passamos por pessoas que são invisíveis para nós. E nós as ignoramos. E nós não as enxergamos. Talvez pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que nós, que não nasceram nas mesmas famílias que nós, que não tiveram talvez o mesmo ensino que eu e você, não têm a mesma escolaridade, a mesma religião, e são ignorados, e são desprezados, e a gente faz isso com alguém que tem uma visão política diferente da nossa, alguém que tem uma religião diferente da nossa, com um parente talvez que tem pecados que nós reprovamos, pessoas que talvez têm uma sexualidade depravada, que passaram talvez por abusos, por situações terríveis, numa família completamente destruída e chegaram a um nível de pecado absurdo. Jesus enxerga cada uma delas. Jesus conhece a história de cada uma delas. Jesus nos convida a que nós, sendo suas mãos, seus pés, sua boca, passemos a enxergar as pessoas. A gente não olhe para a posição social. A gente não olhe para a escolaridade. Que a gente não olhe se a pessoa concorda comigo, então eu gosto dela. Jesus nos chama a enxergar aquela mulher. Vês essa mulher? Ele sabe a história dela. Gênesis capítulo 16 nos é contada a história de uma mulher chamada Agar. Agar é uma escrava. Sara dá a infeliz ideia de Abraão se deitar com Agar para ter um filho. Agar se deita com Abraão e gera um filho. Uma escrava é dada a Abraão. Nós não sabemos se ela queria aquilo, nós não sabemos se ela foi forçada aquilo. O que nós sabemos é que aquela mulher se deita com Abraão e gera um filho chamado Ismael. Posteriormente, agora, a sua senhora Sara passa a persegui-la e a manda para fora de casa.
e a expulsa. E aquela mulher agora sem capacidade de se sustentar e com um filho pequeno, ela vai para o deserto e se aparta do menino que está chorando de fome. E ela vai para longe dele para não ter que ver ele morrer diante dos seus olhos. Mas o Senhor aparece para Agar. E ela, naquele momento, diz: o Senhor que me vê. O Senhor que me vê. Agar é uma estranha promessa, ela não faz parte da promessa. Mas Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Criador do universo, ele enxerga Agar. Ele vai ao encontro dela para transformá-la. Em Marcos capítulo de número 5, nós temos o relato daquele endemoniado gadareno. Alguém também desprezado, ignorado. Mas Jesus atravessa o mar da Galileia para poder alcançar aquele homem. Porque ele o amou, porque ele o enxergou, porque ele conhecia a história dele. Para ele chegar naquela situação, querido, possivelmente da Escritura Sagrada, ele foi o pior homem, tá? Deixa eu te falar uma coisa, para a pessoa ser possessa, ela precisa de dar lugar ao diabo, ela precisa de abrir portas para o diabo por meio de pecados, de se render de várias maneiras, seja no ocultismo, seja por meio de coisas relacionadas a Satanás mesmo, por vícios terríveis, por perversões sexuais, enfim, várias dessas situações vão aprofundando e agravando a situação espiritual de um homem, inclusive em termos de possessões. Aquele homem, ele tem dentro dele 6.000 demônios. Um inferno habita aquele homem. Ele não é digno. Mas diz o texto bíblico que aquele que é visto como ninguém para a sociedade, que o inferno habita nele, Jesus o amou e foi lá e o libertou. E vai ao encontro daquele que ninguém vê. Quando Jesus, ainda no capítulo 5, passa por uma mulher que toca nas suas vestes, invisível socialmente, religiosamente, uma pecadora que está em todo tempo com hemorragia, ou seja, semelhante a um leproso, ela não pode tocar ninguém, ela não recebe há 12 anos um abraço. Diz o texto bíblico que Jesus para aquela anônima. Jesus vê. Talvez você pense que ninguém te vê. Talvez você pense que a sua história ninguém conhece, as suas dores, as suas lágrimas, você é um anônimo. Jesus vê você, Jesus atribui valor. Francis Schaeffer, certa feita na França, junto com seus alunos, ele passa em uma determinada esquina e ele vê uma prostituta e se dirige a ela. Quando ele chega até aquela prostituta, ele diz: qual o valor? E ela responde: são $50. E aquele professor, aquele pastor, ele responde: é muito pouco. E seus alunos assustados: o que ele quer com isso? E ela diz: mas para você na verdade são $100. E ele diz: ainda assim é muito pouco. E ela então, sem entender, pergunta a Francis Schaeffer: então para você quanto é que eu valho? Ele diz: eu jamais poderia pagar, mas deixe-me contar sobre alguém que já o fez e que pagou com preço de sangue. Nós precisamos e nós recebemos visão, querido, quando nós somos alcançados pelo Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça nos dá cuidado. Jesus continua dizendo: entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu os pés. Veja, as pessoas naquela época andavam com alparcas abertas. As ruas não eram acimentadas, eram empoeiradas. E ao chegar então para uma refeição, era comum e era louvável de que aquele anfitrião oferecesse água para que os seus convidados lavassem os pés. Talvez oferecesse ali alguém para que pudessem auxiliá-los nessa limpeza. Mas Jesus disse que esse homem não ofereceu. Não me deixe água para os pés. Ele não está dizendo que Simão não lavou os pés dele. Ele está dizendo que Simão sequer deu água para que o próprio Jesus lavasse seus pés. Ele deixa Jesus ali participando daquela refeição com os pés sujos.
Mas, se ele lavasse os pés de Jesus, ele estaria demonstrando de fato o quanto ele honrava, o quanto ele amava Jesus. Mas Jesus diz: você nem me deu água. Essa mulher lavou meus pés. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou os meus pés com seus cabelos. Ela ungiu os meus pés com óleo. Ela chora aos pés de Jesus, querido. Ela entra naquele lugar e lágrima após lágrima ela derrama aos pés de Jesus. Nenhuma palavra foi dita pelo Senhor Jesus. Ela está diante do Rei da Glória. Ela apenas vê o Senhor Jesus. Ela se aproxima da presença sublime, poderosa, santa do Rei do Universo. E ela derrama sua alma. E cada lágrima uma dor, cada lágrima um pecado, cada lágrima... Cada lágrima daquela mulher era um toque indevido que ela recebeu. Cada lágrima daquela mulher, uma agressão, um momento de dor, um pecado. E ela se derrama aos pés de Jesus. E ela rega os pés de Jesus com lágrimas de arrependimento. E ela usa os seus cabelos para secar. Ela não está preocupada com reputação, ela não tem. Mas ela derrama um bálsamo aos pés de Jesus. Ela derrama bálsamo precioso aos pés de Jesus. Aquilo que ela tem de mais precioso, ela joga aos pés de Jesus. Ela entrega a Jesus. Simão sequer lhe dá uma água. Querido, quando nós somos alcançados pelo Evangelho da Graça, nós somos chamados a enxergar as pessoas e a cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Entenda, não se trata apenas de receber Jesus na nossa casa. Naquele dia, quando nós nos aproximarmos do Rei do Universo, Ele vai separar ovelhas de bodes, Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. E eles dirão: mas quando, Senhor? Nós certamente nos lembraríamos. Quando nós te demos de comer, quando nós te demos de beber, quando nós te aquecemos. Ele dirá: toda vez que vocês fizeram a um destes pequeninos, vocês fizeram a mim. Querido, o Evangelho nos leva a cuidar dos pequeninos, a enxergar as pessoas ao nosso redor, a perceber as suas necessidades e a nos mover na direção deles. Um Evangelho que me leva a ter uma cabeça desse tamanho, uma teologia desse tamanho, mas não me leva a lavar os pés das pessoas ao meu redor, a me colocar de joelho diante do Senhor para adorá-lo e para servir os meus irmãos. É hipócrita, é mentiroso, para não dizer diabólico. O Evangelho da Graça nos dá afeto. Jesus disse: você não me deu ósculo, você não me deu beijo. Entretanto, desde que eu cheguei, ela não cessa de me beijar os pés. Ele dá a melhor comida, a melhor recepção, uma mesa fausta diante de Jesus, mas ele não recebe afeto. Jesus faz uma cobrança a Simão: você não me recebeu nem com um beijo de amigo. Ela, no entanto, desde que eu cheguei, não cessa de me beijar os pés. Ela que nunca recebeu afeto. Veja, querido, essa pecadora, essa mulher que pula de cama em cama, está descobrindo agora o que é afeto aos pés de Jesus. Ela não cessa de beijar-lhe, e cada beijo uma cura, cada lágrima uma transformação. Jesus não a impede. Simão está incomodado, manda essa mulher embora, manda ela parar de te beijar. Jesus disse: se você soubesse, Simão, o quanto se curvar aos meus pés poderia transformar a sua história, você também estaria fazendo o mesmo. Quem é alcançado pelo Evangelho da Graça vai ser cheio de afeição para com as pessoas ao seu redor. Duvide de pregadores que apenas falam mal dos outros. Questione pessoas que pregam o Evangelho, mas não demonstram afeição e amor para com os mais fracos, para com os menores.
e até mesmo para com quem conhece menos. Você não vê Jesus acusando, agredindo pecadores, publicanos, samaritanos. É gente de teologia ruim, querido. É gente de moral baixa, misturada. Jesus, ele vai falar mal dos fariseus, daqueles que se consideravam superiores. Quem é alcançado pela graça vai ser cheio do amor de Jesus. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Se eu fui alcançado pelo Evangelho da graça, eu não tenho como me colocar como superior, como melhor. Eu não tenho como pensar que eu sou melhor, porque esse Evangelho me humilha. Eu não tenho com o que pagar. Eu fui alcançado pela graça. Tudo diz respeito a Ele e Ele me perdoou. Como que eu vou olhar de cima para baixo para qualquer outra pessoa? E por fim, esse Evangelho nos leva a perdoar. Nós aprendemos o caminho do perdão. Jesus diz àquela mulher: perdoados estão os seus pecados. Perdoados são os seus muitos pecados. Ele não ignora os pecados dessa mulher, ele não ignora a história dessa mulher, ele não diz que o que ela fez foi certo. Pelo contrário, você tem muitos pecados. Você errou muito, mas você foi perdoada. E porque nós fomos perdoados, então nós temos a capacidade de perdoar. Perdão não é uma opção, querido, para o crente, é uma obrigação. Perdão para o cristão não é um sentimento, é uma decisão. O grande problema de muitos crentes imaturos é serem movidos na sua vida espiritual por sentimento e não por decisão. Eu não me senti tocado. Eu não senti o desejo de fazer tal coisa. Vou falar um negócio, querido, a gente não é movido por sentimento não, a gente é movido pela palavra. Se a palavra diz, a gente faz, quer a gente goste ou não, quer a gente sinta ou não. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo, ou que eu tenho que perdoar aquele que me agride, ou eu tenho que orar por aquele que me persegue, não é uma questão de opção, é mandamento, e que se eu não faço, eu estou vivendo na prática do pecado. Se a Bíblia diz que eu tenho que fazer discípulos, é necessário, é ordem. Se a Bíblia diz que eu tenho que orar sem cessar, não é 3 vezes ao dia não. É viver em espírito de oração diante do meu Deus, uma vida perante Deus, buscando. E muitos cristãos vivem com raiz de amargura no seu coração, inimigos de outros, não conversam, não perdoam. Querido, se eu não perdoo, eu não sou perdoado, é isso que diz o texto bíblico. Com a mesma medida que eu medir, eu serei medido. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o Senhor Jesus, ele vai explicar isso aí logo depois. Ele vai dizer assim: porque se vocês não perdoarem aqueles que ferirem vocês, tampouco o Pai do céu vai perdoar vocês. É um pecado que não tem perdão, a falta de perdão. E talvez, querido, você esteja vivendo dias terríveis porque você não quer perdoar alguém. E é como carregar o ofensor junto de você. É como você beber o veneno e esperar que ele sofra ou ele morra. Perdoar, querido, é a gente de fato tirar esse ofensor das nossas costas e reconhecer que nós não somos melhores do que ele. Nós não somos superiores a ele, pelo contrário. O quanto nós pecamos contra Deus é infinitamente maior do que o quanto essa pessoa fez contra mim. E Deus me perdoa. Então necessariamente eu preciso perdoar. Necessariamente eu preciso ser alguém longânimo, misericordioso, compassivo, amoroso, manso, perdoador. O Evangelho da graça que nos perdoa, nos leva a perdoar. O Evangelho da graça que traz misericórdia para nós, nos leva a sermos misericordiosos. E o texto termina dizendo: perdoados são os seus pecados. E aqueles que estavam com ele à mesa perguntam entre si: quem é esse? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse? Ele está aqui. Ele que perdoa pecados.
aquele ladrão da cruz que está ao lado de Jesus. Diz o texto bíblico que com o passar do tempo, ao ver Jesus, ele crê. Ele percebe quem é Jesus, ele sabe quem é Jesus. Jesus está na cruz. Aquilo que os discípulos ainda não tinham compreendido, que ele é o rei, que ele é o Messias. E quando os discípulos o veem na cruz, eles ficam completamente sem esperança, desesperados. Aquele ladrão percebe quem é Jesus. Ele diz: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olha para aquele homem e dá o veredito. Aquele homem mesmo diz dos seus pecados, ele diz: nós merecemos estar aqui. O que aquele homem fez? Muito provavelmente um homicídio, muito provavelmente um bandido, alguém de caráter duvidoso, alguém, um imoral, alguém que não merece. Mas Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O rei do universo dá o veredito: perdoados estão os seus pecados. A mesma coisa ele diz para aquela mulher, uma prostituta, uma mulher marcada pela vida, uma mulher que nada fez. Mas Jesus olha para ela e diz: perdoados são os seus muitos pecados, porque ele pagou. E ele diz isso para mim e para você. E às vezes a gente acha que a gente é o cinquentinho, e por isso a gente ama menos. Por isso a gente vive um cristianismo medíocre. Porque a gente está se achando. Te falar um negócio, querido. Não precisa ser prostituta para perceber o quanto nós devemos. Quando a gente olha para Paulo, ele diz assim: eu sou o maior de todos os pecadores. Ele não diz eu era o maior de todos os pecadores. Porque talvez, ao olhar para a história de Paulo como perseguidor da igreja, a gente diga a ele não valia muita coisa mesmo. Mas ele diz: eu sou o maior de todos os pecadores. Porque quando a gente está distante do trono da graça, a gente para de perceber o quão pecadores nós somos. O quanto o nosso pecado agride a santidade de Deus. Por isso a gente para de amar, a gente fica frio. Querido, eu quero te convidar nessa noite a ter o seu coração ardendo de amor por Jesus, pelo que ele fez por você, para que você possa regar os pés dele com lágrimas, para que você possa derramar os seus todos tesouros aos pés dele, para dizer: Senhor, o meu tesouro é o Senhor, o Senhor é tudo para mim. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus, eis-nos aqui diante da tua face. Livra-nos, ó Deus, desse desejo de performance. Livra-nos desse desejo, ó Deus, de ser vistos, de receber aplauso, de querer, ó Deus, mostrar que somos melhores, que sabemos mais, de achar, ó Deus, que temos algo em nós digno. Dê-nos um coração, ó Deus, quebrantado. Dê-nos, ó Deus, um coração compungido, contrito diante do Senhor. Um coração manso e humilde, amoroso, longânimo, compassivo, cheio de misericórdia. Dá-nos visão, dá-nos afeto, dá-nos cuidado, dá-nos um coração perdoador. Aquece o nosso coração, Senhor, para que a nossa vida seja movida por amor ao Senhor, pelo desejo de te agradar, pelo desejo de estar na tua presença, pelo desejo, ó Deus, de ter mais do Senhor, mais do que estudar a tua palavra, ó Deus, mas andar com o Senhor, no secreto, no nosso quarto. Deus, vem reavivar corações aqui nessa noite em nome de Jesus. Vem restaurar vidas, ó Pai, perdoar pecados, em nome de Jesus. Aquece corações, ó Deus, para que amem o Senhor acima de todas as coisas, para que percebam, ó Deus, o quanto foram perdoados, para que possam amar o Senhor mais e mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu trouxe alguns livros ali atrás, se você quiser adquirir material para discipulado, ok? Os que eu trouxe. O Caminho da Esperança é um material que a gente trabalha para evangelização. Então, se você não sabe como evangelizar, não sabe como discipular alguém, como eu disse, discipular é mandamento. Se eu não estou evangelizando, discipulando, eu estou em pecado, eu tenho que questionar se eu sou crente. Se eu não estou discipulando, eu preciso ser discipulado. Então, você pode adquiri-lo para poder evangelizar o seu amigo, seu vizinho, seu parente. É um material muito
bom. Tem ele disponível gratuitamente em PDF na internet, caso você queira usá-lo, eu disponibilizei, mas você pode adquirir para presentear um amigo, para que ele possa aprender aí do Evangelho. O caminho da fé já é a sequência, ok? Nas doutrinas aí, para que a pessoa possa ser batizada, possa professar a sua fé publicamente. Aqui, o último capítulo, eu vou trabalhar as doutrinas da graça, em pontos do calvinismo, você pode adquirir e levá-lo também. E o Caminho da Esperança Kids é um trabalho que a gente fez para as nossas crianças, no intuito de apresentar o Evangelho para elas, o Evangelho da graça, de forma lúdica. A gente criou esse material, não apenas contando historinha, mas contando de fato a história da redenção, e como que os nossos filhos precisam crer em Cristo para serem salvos, que eles precisam dele, eles são pecadores, eles vão para o inferno, se eles não crerem em Cristo, a gente precisa pregar para eles. Então você tem filhos, sobrinhos, netos, você pode adquirir aí também para levar para eles, tá bom? Deus te abençoe.